Professor, boa noite. Parabéns pela partida, parabéns pelo jogo. Hoje, assim, vendo o Mirassol nessa partida contra o Bahia, nós tivemos a sensação que o Mirassol ele vem melhorando, né, e corrigindo alguns problemas que você citou até no jogo passado, a respeito de posicionamento, finalizações, inclusive. E a pergunta que fica, né, nós estamos já na 22ª rodada, existe mais alguma coisa na sua visão a melhorar? Acredito que você vai sempre ter alguma coisa para pontuar, né? Mas a gente vê um Mirassol muito sólido, né, e convicto daquilo que tem que fazer em campo, né? Esse foi o jogo que a gente apresentou hoje, praticamente uma partida de gala do Mirassol, né? Boa noite e mais uma vez eu vou começar agradecendo a presença do nosso torcedor, de conseguir criar esse ambiente que favorece bastante nossa performance, nosso desempenho. Obrigado à Fúria ali, que respeita, fala o nome dos jogadores, apoia, que tem torcido em todos os momentos, né? Hoje a gente fez o gol, uma jogada treinada pelo Ivan, logo no começo do jogo, mas é algo que o torcedor já demonstrou que, independente do cenário, ele está com a gente. Numa competição desse nível, com um adversário desse nível aí, é muito importante a gente poder contar com o apoio do nosso torcedor de forma incondicional. Sobre o jogo em si, a gente faz o gol logo no começo, como eu falei, né? Uma jogada treinada pelo Ivan. E eu não digo que não facilita, mas nos dá confiança para implementar aquilo que era o plano estratégico do jogo em relação à fase ofensiva, à fase defensiva. Estamos enfrentando não digo pela tabela, mas é um time que já joga junto há muito tempo, então talvez a terceira força do Campeonato Brasileiro. Eu sei que o Cruzeiro está ali brigando pelo título também, mas Bahia tem um trabalho já de mais tempo, mais consolidado, então é um jogo realmente de muito impacto. A equipe fez o que tinha que fazer nos diferentes momentos do jogo, né? Conseguimos ter posses mais equilibradas, era importante ter paciência contra a equipe do Bahia, saber fazer os gols, que é uma equipe que se defende bem. Então, mérito para os jogadores da nossa equipe coletivamente bem, individualmente bem também. Eu acredito que a gente está evoluindo, graças a Deus. E eu penso que a nossa forma de nos ver tem que ser essa, né? Com crescimento contínuo, a gente está procurando, não criando fantasma nem nada, mas nos desafiando a fazer mais, né? Manter nosso pezinho no chão. Então são mais 3 pontos, não conquistamos o nosso primeiro objetivo ainda. Então só agradecer a Deus mesmo por essa noite linda, né? Por essa vitória impactante. Como eu falei, pelo nosso torcedor, agradecer muito o esforço dos jogadores e dar parabéns pela construção da semana, de todos, inclusive aqueles que não entraram. A gente estava bem preparado para fazer esse jogo e conseguimos colocar em prática. Dar parabéns para o departamento de performance também, que no Tamarindo, o Danilo, Rafael Pinto, que no começo da semana apontou algumas necessidades de controle de carga, de recuperar bem a equipe do jogo desgastante que foi contra o Fortaleza. A gente começou a semana, o Tamarindo me ligando o alerta ali da necessidade que nós tínhamos de recuperar bem os jogadores para que a gente pudesse ter bons treinos e ao mesmo tempo a perna está fresca para fazer um grande jogo como foi feito. Então, queria agradecer ao Tamarindo, Danilo, Rafael Pinto, a equipe de performance, comissão técnica de uma forma geral, o Ivan, essa participação fundamental que tem na bola parada, Marcelo, Rainer. Então, esse é um jogo que vai fica marcado, né? Porque é um adversário poderoso. Professor, boa noite. Parabéns pela vitória, primeiramente. Hoje, para quem diz que gosta de ver o time jogar, foi uma noite daquelas e em vários momentos dava para ver ali no banco o professor aplaudindo a equipe. Na minha opinião, foi digno de aplauso a marcação alta do primeiro ao último minuto. E parecia que o Mirassol, em muitos momentos, estava perdendo o jogo, estava atrás do placar. E para o professor, o que foi digno de aplauso na noite de hoje da equipe?
Esse é um dos pontos, né? E o Dani fala muito, o Danielzinho fala muito sobre o respeito que a gente tem que ter o trabalho. O Reinaldo também fala muito sobre a gente fazer o que treina, né? E a gente obviamente que é muito melhor você estar com a bola, mas muitas vezes para a gente conseguir ter a bola contra um time desse a gente precisa pressionar bem. E desde o começo do jogo a gente se sacrificou muito para conseguir pressionar bem. Essa é uma marca da nossa equipe, né? Então, depois se você for olhar o número da posse acaba ficando muito maior para o time deles, porque a gente virou o tempo 3-0, né? Então, estrategicamente também a gente saber como pressionar, quando pressionar, mas tentamos em todos os momentos trabalhar, até nas trocas aí a gente, Carlinho, Bianchi, Christian, conseguem dar uma renovada na nossa perna. Todos entraram muito bem, Alisson entrou muito bem também. Quem jogou muito bem, Aldo bem, Dani bem, todos bem ali. E a construção da semana, hoje era jogo, por exemplo, o Shailon chegou essa semana, fez uma semana maravilhosa. A gente não pôde contar com o Iago, que fez um grande jogo contra o Fortaleza. Então, nós temos que ressaltar os nomes, mas os aspectos coletivos de tudo isso. E gostei muito da pressão, só que eu gostei muito daquilo que nós fizemos com a bola. Eu gostei muito das ideias específicas que a gente criou para o jogo e foi muito bem aplicado. Os gols saíram de situações treinadas, de capacidade individual deles também. Então, a gente vai tentando participar para que o talento deles acabe se sobressaindo e que nas relações a gente possa também, eles possam se potencializar. Eu gostei tanto da pressão quanto da posse. Por mais que a gente não acabou que a nossa posse de bola no número final tenha sido mais baixa que a do Bahia, mas de acordo com a nossa eficiência, a gente acabou criando muito mais oportunidades, finalizando mais. Não vou ressaltar o gol tomado, porque seria a gente dar mais peso para aquilo que foi negativo, que teve muita coisa muito positiva e, como eu falei, uma equipe que estava, acho que 10 jogos sem perder, se eu não me engano. 9. 4 vitórias seguidas, 4 ou 5 vitórias seguidas contra grandes. Está disputando a final da Copa do Nordeste, está fazendo uma excelente Copa do Brasil. Então, poderosíssimo o Bahia. Então, é uma vitória que a gente precisa comemorar, e para essa parada foi muito importante, que a gente tem 2 jogos pesadíssimos fora de casa agora. Professor, boa noite. Primeiro, boa noite. Parabéns pela vitória maiúscula. Eu queria perguntar justamente da parada, né? Se isso te frustra, essa parada, essa data FIFA 2 semanas, e como que você pretende trabalhar, especialmente o psicológico do grupo, depois de uma goleada tão grande, né? A maior goleada aí do Mirassol na Série A. Eu não gosto porque o momento é bom de novo, né? Então, vitórias seguidas, aí já perdemos pro Flamengo, depois já retomamos de novo. Então, mas o padrão de desempenho, que é o que importa, a gente consegue. Foi a pergunta do Marcelo ali, se a gente tem que sempre estar escalando um degrauzinho de cada vez. Eu pedi 1% a mais hoje de cada um ali, que sabia que o jogo ia demandar demais e a gente começa muito ligado no jogo. Então, o gol no começo, como eu falei, contribui para que a gente possa emocionalmente estar bem. Aproveitar bem cada dia. Primeiro de tudo, eles precisam descansar agora. Então, um descanso merecido que eles recebem para conseguir recuperar. Estamos recebendo novos jogadores que vêm também para qualificar a nossa equipe. Então, com todos esses que já estão e com esses que estão chegando, e aí a competitividade interna é algo fundamental para que a gente possa buscar crescimento contínuo, buscar competitividade com muito respeito e lealdade sempre. Vamos aproveitar para fazer o que a gente faz bem, né? O Rogério até ressaltou que o Mirassol ia estar sentado assistindo o jogo e tal, e eu falei para vocês na parada também que eu não gostava da parada, e que mais importante do que a quantidade de dias que a gente tinha é aproveitar bem esses dias. Então, nem sempre o tempo que se tem para treinar é bem aproveitado. A gente tem que aproveitar bem, tem que saber aproveitar bem o tempo. Então é isso que a gente vai mais uma vez pensar com calma, planejar
mas a cabeça está boa, o discurso tem acompanhado a atitude, né, que a gente sabe o campeonato que a gente disputa, a gente sabe os objetivos que a gente tem na competição, a gente sabe que o segundo turno é mais difícil. Agora, graças a Deus, a cada desafio que tem aparecido, a gente tem conseguido responder com muito esforço. Então, nós vamos continuar assim, buscando atingir o nosso nível máximo, né? Se Deus quiser, a gente vai um degrauzinho de cada vez, uma passada do tamanho da nossa perna, continuar buscando evolução. Professor, as perguntas do grupo aqui então. O Sérgio da Esportiva Web, parabéns por mais essa vitória gigantesca. E aí ele faz uma afirmação aqui que o senhor pode comentar. Dizem no futebol que respeitar o adversário é fazer um jogo onde aproveitar todas as chances e transformá-las em gols. É isso mesmo? Eu falei exatamente isso para os jogadores no intervalo. O maior respeito que nós podemos ter para um adversário desse. O Vasco fez 2 gols em 5 minutos contra nós aqui no 2-0. E graças a Deus a gente teve força para ir lá e fazer mais um gol e vencer o jogo. Então, da mesma forma que a gente teve capacidade e competência para transformar as nossas oportunidades em gols, o Bahia também tinha e tem. Então, precisava respeitar o adversário e continuar. O começo do segundo tempo ainda um pouco modo sobrevivência ali, né, que vai baixando um pouco. Aí depois estabilizou, conseguimos ter mais trocar mais passes, ter mais paciência para conseguir em alguns momentos colocar o Bahia mais para baixo. Mas eu penso assim, um adversário desse nível você não pode jamais e o torcedor é emoção e etc. E começou no final do tempo ali e falar isso a gente não tem como controlar, nós temos que controlar as nossas atitudes e aquilo que nós precisávamos fazer. Então a gente voltou bem, depois desse começo do segundo tempo estabilizou. Continuamos a buscar os gols e através da estratégia um pouco mais vertical no segundo tempo. E aí com eficiência fizemos mais gols, poderíamos até ter feito mais. Mas é um resultado maravilhoso que a gente termina nessa parada, a gente vai descansar, mas muito agradecido por tudo que está acontecendo. O Lucas Israel, do Diário da Região, te dá parabéns pela vitória e pergunta se essa foi a melhor exibição do Mirassol no campeonato na sua visão. É que o placar é um placar que é muito expressivo, né, fazer gols numa equipe dessa, né? Então, eu acredito que a gente foi muito eficiente e como eu falei, estrategicamente o plano foi muito bem executado. Então, todos ali, coletivamente, individualmente, estavam numa noite brilhante, assim. Então, mas aí a gente tem vários jogos aí que a gente falou ali que a equipe se portou bem. Gostei, por exemplo, do jogo contra o Palmeiras, assim, que a gente chutou 3 bolas no gol só. Então, o jogo contra o Flamengo, eu acredito que foi muito eficaz, né? Então, para um placar desse nível, o segundo tempo do Corinthians, depois no final a gente vai conseguir analisar com calma, assim. É importante a gente mirar o Grêmio e buscar fora de casa sempre a gente manter aquilo que a gente tem como padrão. E não se contentar. Cada micro conquista a gente sempre buscar mais. A Carolina Bertazzi, do GE, te dá parabéns pela vitória. Ela pergunta, todos os gols do Mirassol foram marcados em jogadas na pequena área e durante a partida o Mirassol se viu bem próximo dos marcadores nos passes que resultaram nos gols. Isso foi algo pensado, essa questão de atrair marcadores para tentar abrir espaços na pequena área, já que a defesa do Bahia é um ponto forte, é bem fechada? Quem que é essa aí? Carolina Bertazzi. A Carol? A Carol, ela tá atingindo um grande nível de análise aí, parabéns. Uma das ideias era a atração mesmo. Né? Se a gente conseguisse felicidade para chegar dentro da pequena área, aí é mérito dos jogadores, né? A expectativa de gol ali é muito grande, então, obviamente, mas é muito difícil chegar dentro da pequena área contra um time desse, mas uma das tentativas para se chegar ali foi através de determinadas ações que a gente executou de forma muito feliz, por isso que eu falei da parte estratégica em relação à fase ofensiva. Eu não gosto de detalhar muito, mas como a Carol falou, tem tudo a ver mesmo. E aí para chegar, e tem a individualidade, né? O Alisson fazendo jogadas individuais, 1 para 1, 1 para 2, algumas combinações, tabela Chico Negueba, então ali é a qualidade individual deles. Ali o mérito é totalmente dos jogadores. A gente quer tentar criar cenários para que a propensão desses conteúdos aparecerem
seja maior, né? Então, deixar muito claro que o mérito é não ficar puxando tudo para estratégia e para tática, e não é. Mas a gente queria, através de determinadas situações treinadas, aproveitar alguns espaços que seriam gerados. Então, parabéns, Carol. O Carlinhos Fonseca não faz pergunta, mas registra aqui, então, parabéns mais uma vez para o senhor e para toda a equipe. E o Cid Júnior, dos donos da bola, pergunta: qual o tamanho dessa vitória? Agora 1 ponto do G4. A briga por Libertadores é realidade? Vamos lá. Obrigado pela questão aí. Não, ainda temos que focar na missão. É tentador, mas o vestiário ali está excelente, cara. Os caras não têm empolgação, têm alegria, porque eles conseguiram reproduzir a semana. Então, todos os jogos têm sido assim, de trazer a semana para o jogo. É verdade que a gente tem o privilégio e a vantagem de ter uma semana cheia, é verdade. A gente tem aproveitado bem isso, mas hoje o foco era performar bem contra um dos melhores do país. Esse era o foco total, entendeu? Nós nem matamos o primeiro turno ainda. Então, tem os gigantes ali, ó, crescendo, Botafogo bem pra caramba. Vi que o Vitória venceu o jogo. Não sei como é que estava vendo um pouquinho já o jogo do Inter contra o Fortaleza. Tem muita água para passar debaixo da ponte. E enquanto nós não conquistarmos o nosso primeiro objetivo, eu não falo sobre nenhum ponto a mais. A última pergunta é do Gustavo Klein, Tic-Tac Esportes. Parabéns pela vitória. Com números sólidos e saldo positivo, o Mirassol se mantém no G6. Qual o segredo dessa consistência? Essa palavra é uma palavra que a gente busca mesmo. Essa palavra é uma palavra importante. Consistência, regularidade. E aí, para isso, é trabalhar bastante, né? E temos um elenco que vem amadurecendo, por mais que tem muito cara experiente ali, mas nós, como equipe, a gente vem se fortalecendo. E aí volto na pergunta do Marcelo, a primeira pergunta e o ponto que o Marcelo destacou. Então, sempre um passinho a mais, sempre a gente com humildade de trabalhar bem. A gente sabe que a gente depende da nossa semana. A gente sabe que a gente depende muito um do outro, a gente sabe que a gente depende muito do trabalho, de estar afiadinho em relação a aspectos táticos e estratégicos para que a gente possa ter rendimento. Então, individualmente, alguns jogos para trás ali eu não estava gostando muito de alguns. Hoje eu gostei, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. Se o nível cair, aí nós vamos despertar, né? Então, se o nível cair, eu vou mexer. Então, eu tenho que estar consciente disso. Então, nós temos que estar afiado o tempo todo. Então, já fica o recado para eles também, que o nosso nível de desempenho é diário, né? Então, não é segredo, é trabalhar bem todos os dias e aí ser abençoado por Deus e pelo nosso esforço para que a gente possa ter resultado. A gente está vivendo um momento maravilhoso e nós temos que respeitar esse momento trabalhando cada vez mais.